pessoal, bem-vindos ao Global Eye. Sou Emily Francis, obrigada por estarem conosco. Toda semana nós mergulhamos fundo nas histórias e questões que enfrentamos no mundo de hoje. Veja o que preparamos para o programa de hoje à noite. Gigantes da IA se preparam para abrir capital, com avaliações de grandes plataformas como a OpenAI chegando a quase $1 trilhão. Então, será que a IA vai surfar uma onda de longo prazo ou pode ser a próxima bolha das .com, com risco de estourar? A plataforma de networking profissional LinkedIn está se tornando o ponto de partida para agentes secretos chineses em busca de funcionários do governo e militares para revelar segredos confidenciais? Qual grande potência está se tornando o primeiro país a tornar o popular remédio para emagrecimento Ozempic acessível para quem não tem muito dinheiro? E agora algumas notícias em destaque. Os Estados Unidos estão em alerta máximo, pois um novo parasita devorador de carne está vindo do México para a fronteira dos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o verme da bicheira do Novo Mundo tem se espalhado pelo México no último ano e agora foi encontrado no Texas. O parasita foi descoberto em um bezerro de 3 semanas de idade. As bicheiras são moscas parasitas, cujas fêmeas depositam ovos em feridas abertas e mucosas de mamíferos, incluindo animais de estimação, o que pode se tornar fatal. O Texas abriga mais de 12 milhões de cabeças de gado e representa 15% dos Estados Unidos da produção de carne bovina. Veja mais informações do governador do Texas, Greg Abbott. Quero que todos saibam que existe uma prevenção e cura muito bem estabelecida e de longa data para a propagação da mosca das bicheiras do Novo Mundo. Uma cura e prevenção que o governo federal já implementou no passado. A mosca das bicheiras também representa um risco para nossos queridos animais de estimação. Mas as autoridades dizem que as chances de ela passar para seres humanos e causar infecção são mínimas ou praticamente nulas. Voltando à Bolívia, os protestos por lá continuam a se intensificar. Dezenas de milhares de agricultores, mineiros e comunidades indígenas têm se mobilizado para pedir a renúncia do presidente Rodrigo Paz. Há mais de um mês, eles estabeleceram quase 100 bloqueios diferentes nas principais rodovias de todo o país. Mas neste fim de semana, 2 policiais ficaram feridos após serem superados em número e forçados a recuar em uma rodovia estratégica na maior zona agroindustrial do país. A presidente Paz está sendo acusada de não responder à pior crise econômica do país em 4 décadas, com uma inflação de 15%. Na Albânia, milhares de manifestantes também estão protestando contra um resort de luxo planejado, apoiado por uma empresa ligada a Jared Kushner, enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio e genro do presidente Trump. Carregando bandeiras albanesas e faixas, os manifestantes gritavam "Abaixo o governo" e estão pedindo que as autoridades renunciem por causa do projeto de $1,6 bilhão. Em uma ilha na costa, que fica ao lado de uma área úmida protegida, onde vivem todos os tipos de animais, como flamingos, focas e tartarugas marinhas, e também é o local onde eles fazem seus ninhos. Estamos todos juntos protegendo nosso país, nossa terra, e eu estou protegendo meus próprios filhos, só para que eles possam ter, digamos, uma vida feliz, depois de 20 anos e eu não sei. Então esperamos que tudo termine bem para todos. A ilha, com pouco mais de 2 km², tem cerca do dobro do tamanho do Central Park em Nova York. Mas apenas uma parte da área de terra será desenvolvida sob esta proposta atual. Isso de acordo com autoridades ligadas ao desenvolvimento. Voltando agora para a Ásia, o presidente da Coreia do Sul escolheu a ministra de Negócios e Startups para se tornar a primeira ministra do país. Se o parlamento aprovar, Han será a primeira mulher primeira-ministra em 20 anos. E se ela for escolhida, espera-se que lidere a transformação em IA do país, o que seria promissor para o crescimento econômico da Coreia do Sul. E agora, chegamos ao topo.
Então, a IA não está apenas mudando a forma como navegamos na internet, escrevemos textos, geramos imagens e muito mais. Mas até onde ela realmente pode nos levar sem que essa bolha estoure? Participam do nosso painel e debate desta noite, diretamente de Nova York, Stephen Warhaftig, vice-presidente associado de análise de ações de tecnologia, mídia e telecomunicações, e Dimitris Avelatos, economista-chefe da Aurora Macro Strategies. Participa também pelo Zoom nosso correspondente sênior da I24 News em inglês, Owen Alterman. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos o nosso debate em instantes, vamos entender um pouco do contexto. A inteligência artificial já ultrapassou o Vale do Silício. Ela está transformando como as pessoas pesquisam, escrevem e-mails, criam imagens, programam, produzem vídeos e gerenciam seus negócios. Quanto mais cresce a inteligência artificial, maior a dúvida. Quanto desse boom é real e quanto é só exagero? Investidores investem pesado em empresas de IA, como Anthropic e OpenAI, que alcançam altas avaliações, apesar do aumento nos custos de chips, data centers e computação. A Reuters destacou que a questão pode não ser se o boom da IA vai acabar, mas sim o impacto nos mercados quando isso ocorrer. Ao mesmo tempo, a concorrência está ficando mais acirrada. Empresas chinesas como a DeepSeek provam que é possível criar IA potente por menos, pressionando empresas americanas e fazendo investidores questionarem se os atuais líderes manterão o domínio. Resta ainda a questão dos empregos. A IA pode acelerar o trabalho, mas também substituir tarefas de redatores, designers, programadores, pesquisadores, atendentes e funcionários de escritório. O Goldman Sachs diz que empregos já estão sendo perdidos em áreas onde a IA substitui humanos, enquanto outras funções crescem, com a IA apoiando os trabalhadores em vez de substituí-los. O debate não é mais sobre se a IA vai transformar a economia. Ela já está transformando. A questão é se isso marca o início de uma revolução tecnológica duradoura, ou se a IA avança tão rápido que a bolha pode estourar antes do mundo estar pronto para as consequências. Então, essa é a pergunta de $1 trilhão. Se estamos falando sobre a OpenAI, como acabamos de dizer, vamos começar nosso painel agora. Vamos começar com o Steven. Vocês têm 30 segundos para responder antes de avançarmos nas perguntas. Então, mais uma vez, esse boom da IA é real ou é uma bolha que pode estourar de todas as formas? Tanto em relação ao nosso bolso, aos nossos investimentos, quanto ao nosso uso dessas plataformas para informação e para a criação de todos os tipos de coisas. Então, vamos começar com o Steven. Eu acredito plenamente que toda essa expansão da IA é um boom. Não é como o que vimos no passado, como a bolha das .com no final dos anos 1990. Acredito que isso marque o início de uma quarta revolução industrial. O motivo pelo qual eu acredito nisso é porque as empresas que estão investindo nessa tecnologia de IA têm balanços muito sólidos e perfis de fluxo de caixa livre muito fortes. Acho que é diferente da bolha das .com, sustentada por startups iniciais com alto consumo de caixa, que alimentaram aquela bolha. E eu acho que ainda estamos nos estágios iniciais da revolução da IA, acontecendo bem diante dos nossos olhos. E Dimitris, qual a sua opinião? Concorda ou discorda? Olha, eu acho que o interessante dessa revolução tecnológica, como em toda revolução tecnológica, é que ela pode ser as duas coisas. Pode ser real e pode ser uma bolha. As ferrovias, no fim do século XIX, eram uma tecnologia real. Ainda se viaja de trem, e elas também geraram uma bolha financeira. A bolha e o estouro das empresas .com, citados por Estevão, também se basearam em tecnologia real. Todos usamos internet hoje, mas isso veio com uma bolha. Portanto, pode ser ambos. Pode transformar a longo prazo e elevar avaliações no curto prazo. Sim, claro, nada é totalmente preto no branco. Alterman, o que você acha, meu amigo? Emily, esse aqui vai acabar 2-1 porque vou ficar com eles. Estou com Dimitris. Você lê artigos, comentários sobre isso e exemplos como as ferrovias do século XIX, a bolha das .com nos anos 2000 e tudo o que ocorreu nesse intervalo. Seria estranho se não houvesse uma bolha e os paralelos estão aí, o investimento externo em data centers.
Lembra a construção de trilhos de ferrovia no século XIX? Aqui há pelo menos mais 2 grandes riscos. Emily, você citou a China, o possível domínio das empresas chinesas sobre as americanas de forma assimétrica e também os riscos regulatórios. Temos 7 empresas, as 7 magníficas, que representam o quê? 60% da capitalização de mercado da Bolsa de Valores. Uma porcentagem enorme. Será que pode haver reguladores que entrem em cena e acabem com a festa dessas grandes empresas? E isso também poderia afetar a avaliação delas? O tempo acabou. Voltaremos a falar depois. Vamos manter a ordem para evitar confusão, já que todos participam remotamente. Começamos novamente com Estevão. A questão é, empresas como OpenAI e Anthropic realmente valem as avaliações que recebem? Ou você acha que esses valores estão inflacionados de forma desproporcional e que, apesar da tecnologia, isso pode acabar causando problemas para os consumidores ou para quem aposta nessas empresas? Quero dizer, eu acho que as avaliações são bem justas, tanto para a OpenAI quanto para a Anthropic. Estamos falando de empresas com crescimento sem precedentes, algo não visto em nenhum setor nos últimos 20 anos. E é isso que vemos com essas duas empresas. A Anthropic atingiu uma receita anualizada de 47 bilhões de dólares, e a OpenAI também alcançou uma receita anualizada de 25 bilhões de dólares. E isso subiu de 2 bilhões de dólares para a OpenAI e de 0 para a Anthropic há alguns anos. Então, o crescimento sem precedentes que estamos vendo dessas empresas de IA de ponta é exatamente o motivo pelo qual elas merecem a valorização que têm atualmente. Dimitris, você concorda ou discorda? E como a presença de tantos concorrentes pode impactar o livre mercado nesse caso? Olha, eu acho que é muito importante que essas empresas sejam financiadas de forma privada no momento. E existem fatores muito sérios por trás delas que sustentam essas avaliações com dinheiro de verdade. Então, elas merecem essa valorização? Claro que sim. As pessoas estão investindo nesse valor. Agora, quando elas abrirem capital, eu acho que vai surgir uma pergunta. Sabe, isso vai ser arriscado? Vai ter uma avaliação que se mantém depois do IPO e por 2 ou 3 anos. E eu acho que a resposta é que não podemos saber. Esse é o risco. Sem risco, não há retorno no mercado de ações nem outros. Portanto, sim, elas merecem as avaliações atuais. As pessoas estão investindo dinheiro real nisso. Funcionará nos próximos anos? Talvez. Esse é o risco, por isso há retorno. Só o tempo dirá. Sempre que temos algum tipo de avanço econômico inovador, como a história já provou várias vezes, Owen, quais são seus pensamentos? Essas empresas estão fazendo um trabalho inovador, Emily, sem dúvida. Mas, no final das contas, novamente, existe em princípio um valor que é alto demais. Não sabemos se é o valor atual ou futuro, pois as avaliações e ações dessas empresas continuam subindo. Há concorrentes em potencial, principalmente na China, que começaram a avançar com uma estratégia bem diferente. Então, eu acho que as circunstâncias aqui realmente exigem cautela. E eu acho que é um grande sinal de alerta que uma parte tão grande das avaliações das ações em Nova York venha de um número tão pequeno de empresas. Isto coloca uma grande quantidade do dinheiro dos investidores e fundos de aposentadoria nas mãos de apenas algumas empresas. O que isso significa para a economia? E o que isso significa para as consequências com tanto do nosso dinheiro e tanto do nosso futuro apostados em um número tão pequeno de empresas e em um número muito pequeno de pessoas tomando essas decisões? Sim, como você citou o componente da China, sabemos que eles produzem rápido e por um preço bem menor. Como pode, quão rapidamente isso poderia enfrentar um grande avanço que também vai afetar os preços e as ações de algumas dessas outras empresas? Owen, se quiser encerrar, depois passamos para Steven e Dimitris. Claro. É difícil, é estranho pensar na China lutando uma guerra assimétrica. A China é uma potência global sob qualquer critério, mas em IA é isso mesmo. Ela é impedida pelos controles dos Estados Unidos de acessar semicondutores e chips de IA disponíveis para empresas americanas. Política americana bastante consciente nas eras Trump e Biden. Mas as empresas chinesas encontraram maneiras de se adaptar e, de certa forma, se tornaram mais inteligentes e foram forçadas a serem mais inteligentes por causa de suas limitações. Vimos o choque causado pelo modelo da DeepSeek quando isso foi quebrado. Empresas chinesas criaram produtos mais acessíveis, embora não tão bons quanto os das melhores americanas. E disponibilizar suas informações em código aberto também ampliou o alcance de mercado deles. Os chineses estão fazendo as coisas de uma maneira diferente e podem, no final das contas, conseguir uma vantagem por causa disso.
Isso aumenta o risco para muitos de nós que, direta ou indiretamente, estamos investidos nessas 7 grandes empresas de tecnologia. E Stephen, como isso pode impactar o livre comércio e os mercados se a China lançar modelos mais baratos? Deveriam os investidores agir com cautela ao fazer grandes negociações? Quero dizer, quando se trata do que está saindo da China, estamos vendo muito mais avanços do ponto de vista tecnológico de empresas como a DeepSeek. Quando pensamos nisso, isso também amplia o mercado potencial total da IA. Isso é algo em que estamos muito focados, essa ideia do paradoxo de Jevons, de que você reduz o preço para a inferência e para acessar essas capacidades. Com o tempo, isso abrirá o mercado. Os Estados Unidos lideram a China em avanços tecnológicos em IA. Acredito que isso vai gerar mais discussões sobre preços, mas, em geral, continuará ampliando a oportunidade de mercado nos próximos anos. Certo. Outra pergunta, Dimitris. Tudo bem com você? Vou deixar você começar. Vamos falar de empregos. Como dissemos sobre a Revolução Industrial, quem costurava à mão ficou assustado. O que vai acontecer se eu perder meu emprego? E então vimos que isso levou a um grande avanço na sociedade. Então, qual deve ser o tamanho do medo das pessoas sobre perderem seus empregos e a IA tornar os seres humanos desnecessários? Acho que essa é uma ótima pergunta. É difícil saber individualmente se seu emprego está ameaçado pela IA, mas é importante, se não temer, ao menos estar atento ao que ocorre. Você deve estar ciente de onde a IA está afetando você no seu setor. Nós fazemos isso como economistas, nós fazemos isso como analistas. E eu acho que todos devem estar muito atentos a como a IA está afetando cada um e ter um plano. No nível macroeconômico, sabe, você mencionou a indústria têxtil, sabe, não destruiu o poder do trabalho, não significou que todos nós não precisaríamos mais trabalhar. E eu também não acho que a IA vai levar ao mundo em que ninguém trabalha. Pelo menos não em um futuro previsível, e quando digo previsível, não nos próximos 100 anos. Então, de uma perspectiva macroeconômica, eu acho que, sabe, Steve mencionou o paradoxo de Jevons. Quando se torna mais fácil ser mais produtivo, o trabalho, na verdade, se torna mais valioso. Quando alocamos mais capital para que as pessoas possam usar, o trabalho delas se torna mais valioso. Elas podem fazer mais com isso. Elas podem fazer coisas mais produtivas e também mais interessantes com isso. Acho que também existe um cenário otimista aqui. Haverá menos tarefas entediantes para as pessoas fazerem e muito mais coisas empolgantes, sabe, para pessoas dedicadas trabalharem. Sim, quero dizer, definitivamente há uma questão de eficiência com as ferramentas que você pode usar com a IA. Você acha que isso pode gerar mais empreendedores e estimular uma visão mais criativa em pessoas com empregos comuns e entediantes que a IA pode substituir? Talvez traga mais avanços. O que você acha, Owen? Quer começar respondendo? Claro, eu adoro o paradoxo de Jevons, que conheci há poucas semanas e acho brilhante. Emily, basicamente ele diz, pegue algo como design gráfico. Antes da OpenAI e dessas empresas, você tinha que pagar um designer gráfico para criar um logo para algo que você estava administrando. Agora você pode ir até um chatbot, e eu fiz isso há alguns meses, dar instruções e ele simplesmente gera o logo. Você conversa com ele por alguns minutos e basicamente consegue isso de graça. Isso fará com que mais pessoas queiram mais logos, que poderemos colocar em todo o nosso papel de parede, quase de graça. Mas isso significa que vai haver ainda mais demanda por design gráfico, e isso expande o alcance e os horizontes das pessoas que estão se abrindo para a ideia e o uso disso. Talvez os projetos mais complexos sejam os que exigem humanos. Então, esses designers gráficos que estão por aí não vão fazer 90% ou 99% dos projetos, mas o 1% ou 10% que eles fizerem, de um número muito maior, vai ser muito mais interessante. É assim que entendo o paradoxo de Jevons. Parece que, em alguns setores, isso ocorre no desenvolvimento de software, talvez com dúvidas, e possivelmente em outros também. É um cenário interessante e até esperançoso sobre como a IA pode ser. Claro, há muitos outros cenários e tudo ainda é uma incógnita. Stephen, qual a sua reação? As pessoas poderão ser mais criativas e fazer o que gostam, já que a IA pode realizar tarefas do dia a dia? Eu concordo completamente com o que já foi dito. Quero dizer, quando pensamos em alguns dos avanços que vão surgir a partir desses empregos, eles serão incrementais. Nem conseguimos quantificar exatamente o impacto a longo prazo.
Quero dizer, quando pensamos em algumas dessas revoluções tecnológicas que estão acontecendo, havia empregos nos anos 1950 que foram substituídos quando chegamos aos anos 2000, quando a internet começou a ser realmente integrada em todo o ecossistema empresarial. E vamos esperar a mesma coisa. Vão ser criados mais empregos a partir da revolução da IA do que os empregos que serão substituídos. Mas os empregos que estão sendo substituídos agora são os empregos de nível inicial, de nível mais baixo. Mas isso abre oportunidades para realmente começar a subir na hierarquia e buscar trabalhos de maior qualificação, indo atrás de empregos que podem realmente oferecer muito mais valor. E vamos falar sobre regulamentações do governo. Como isso vai afetar não só a IA como conhecemos, mas também o valor e a economia? E também quero acrescentar que muitas ações estão sendo negociadas por causa da IA, em vez de corretores de ações ou seres humanos tomando decisões. Isso também pode ser um fator? Quero dizer, definitivamente é um fator que vai acontecer em toda a expansão da IA. Quero dizer, regulamentação do governo, isso não vai simplesmente desaparecer. Mas você não pode regulamentar demais, como vimos na Europa. Eles basicamente estão vivendo na Idade da Pedra quando pensamos na revolução da IA. Na verdade, é basicamente Estados Unidos contra a China nessa expansão da IA. Mas não dá para regulamentar toda a indústria e o rumo do setor, porque nesse ritmo, vamos perder a corrida armamentista da IA para a China. Então, realmente é uma boa questão para muitos reguladores pensarem, para garantir que não haja regulamentação excessiva. Mas, do ponto de vista da segurança, realmente também é algo que precisa ser regulamentado, até certo ponto. E Dimitris, o que você acha? Olha, como o europeu do painel, eu tento concordar com o Steven. Veja, na Europa, nós temos regulamentação de IA e não temos IA. Então, eu definitivamente acho que a abordagem dos Estados Unidos é muito melhor. Agora, dito isso, e vimos isso com o modelo mais recente da Anthropic, que expôs falhas de segurança cibernética, é importante que as empresas trabalhem com o governo. Acho que a Casa Branca fez um ótimo trabalho ao reunir todos e promover esse diálogo. Questões de infraestrutura crítica e riscos à segurança nacional podem ser resolvidos antes de liberar essas coisas ao público. Esse é um componente importante. Todo país deveria ter isso. Concordo totalmente com o Steve. Excesso de regulamentação destrói a indústria e impede que a economia aproveite os benefícios dessa tecnologia. Owen? Bem, é impressionante quando você olha, por exemplo, Emily, para a regulamentação dos Estados Unidos em relação à China. A China está fortemente envolvida no desacoplamento e na desglobalização. E esse é apenas um de muitos exemplos. E o entendimento de que há limites. Veja os depoimentos sobre controles de exportação dos Estados Unidos e a admissão de que, apesar deles, alguns produtos ainda chegam à China. Os Estados Unidos não podem depender só disso para limitar a capacidade chinesa de competir, e as empresas americanas terão que se sustentar sozinhas diante dos chineses. Falamos antes sobre os chineses travando uma guerra assimétrica e criando modelos de IA inferiores aos americanos, porém mais baratos, o que pode dar vantagem à China. Nós vimos aqui em Israel e em muitas partes do mundo como isso mudou a guerra, certo? O uso de drones baratos para tornar sistemas de armas muito mais caros e ineficazes. E existe um cenário, pelo menos pelo que eu vi, em que a IA pode seguir na mesma direção. Acho que uma regulamentação sensata pelos Estados Unidos para tentar impedir ou atrasar isso faz sentido, junto com uma compreensão realista dos limites dessa estratégia. E é imperativo que as empresas americanas encontrem maneiras de manter sua vantagem e que os Estados Unidos enfrentem a questão da energia para os data centers, onde os chineses também parecem ter uma grande vantagem por causa do investimento deles em energias renováveis. Então, sim, na verdade, nesse sentido, quero dizer, os custos desses itens, os chips, a energia, os data centers de que estamos falando, como isso vai afetar a sustentabilidade da IA à medida que a IA continua evoluindo? Estevão. Bem, veja, ok, acho que o paralelo que as pessoas traçam é com as ferrovias, certo? As ferrovias foram construídas nos Estados Unidos no século XIX. Como vimos nesta conversa, foram uma grande inovação e tornaram a economia mais eficiente. E as pessoas viajaram de trem e enviaram coisas por trem por muito tempo, inclusive até hoje. Ao mesmo tempo, as ferrovias foram superconstruídas, e isso pode ocorrer com data centers.
Também há pessoas que dizem que não haverá data centers suficientes e que isso vai ser um fator que vai dificultar o desenvolvimento da IA. Então, é um fator que simplesmente não sabemos. Mas a história, eu acho, nos ensina a pelo menos sermos cautelosos quanto a isso e entender os riscos de que isso também possa levar a uma espécie de bolha. Certo. E também, Estevão, a Revolução Industrial trouxe vários problemas, como o uso do carvão e questões ambientais que enfrentamos. Sim, a IA é algo meio abstrato, mas quais poderiam ser as repercussões a longo prazo? Não só de maneiras que talvez nem conheçamos ainda, mas também, como falamos, em relação ao custo desses chips e tudo mais. Quer dizer, quando pensamos em toda a estrutura em torno da infraestrutura de IA, quando pensamos em centros de dados, pensamos em energia, realmente é um jogo de longo prazo. Quero dizer, é exatamente nisso que todos esses hyperscalers estão investindo uma quantidade significativa de capital. Eles estão dobrando o gasto de capex em IA este ano em relação ao ano passado. E eles realmente estão tentando aproveitar essa oportunidade. E eles estão vendo que a capacidade para grande parte da demanda em seu pipeline ainda está sendo superada. Ou seja, a demanda está superando a oferta. Então, é isso que estamos vendo agora. Você prefere construir mais do que o necessário para garantir ROI sustentável a longo prazo? Certo, Dimitris. Para encerrar, suas considerações finais sobre essa pergunta. Olha, para voltar ao mercado, é fundamental entender que essa alocação de capital são extremamente caros. É tão caro que empresas como o Google, que até alguns anos atrás tinham balanços completamente limpos, sem nenhuma dívida, devolvendo dinheiro aos acionistas anualmente, agora buscam recursos nos mercados globais de dívida e ações para investir, como vimos na semana passada. E então a Meta tentou fazer o mesmo na sexta-feira, ou anunciou que poderia levantar capital próprio, e foi isso que assustou os mercados. Acho que uma coisa importante aqui é que isso exigirá muito capital. E, sabe, com as avaliações atuais, é muito difícil imaginar que o público investidor e a poupança global vão fornecer isso. Então, eu acho que essa é a ameaça. Há uma demanda enorme por capital que, sabe, será que os mercados conseguem atender a isso? Eles conseguem dar conta de o Google levantar 80 bilhões, a SpaceX fazer IPO, a Anthropic fazer IPO, a OpenAI fazer IPO e a Meta captar recursos tudo em 6 meses? Essa é uma pergunta importante. Bem, muito obrigada a todos vocês. Com certeza foi uma conversa interessante. Eu mesma aprendi muito e vamos ver o que acontece. Só o tempo dirá. Mas, novamente, a IA está se desenvolvendo e melhorando a cada dia. Então, isso é claramente uma mudança em ritmo acelerado no nosso mundo. Obrigada a todos.